Oi, gente! Hoje eu vim apresentar para vocês sobre o meu tema de instrumentação, que é ciência e arte. As ciências e as artes eram estudadas juntas, tendo muitos cientistas passado pela história como artistas brilhantes. Leonardo da Vinci é o maior exemplo disso. É de Leonardo, em seu Tratado de Pintura, a ideia explícita do que chamamos de popularização científica. A mais útil da ciência será aquela cujo fruto seja mais comunicável. Isso significava simplesmente voltar com os vínculos entre ciência e arte, existentes na humanidade até o século XVI. Na mitologia grega, por exemplo, o deus Apolo era o mesmo para música e ciência. Um dos aforismos de Hipócrates, que era o pai da medicina ocidental, diz ars longa vita brevis, que significa a arte é longa, a vida é breve. Mas com o tempo, a crescente especialização nas diferentes disciplinas foi afastando ciência e arte. Essa primeira frase tirei de um dos capítulos do livro no qual esse trabalho teve como base. Afinal, não faço distinção entre ciência e arte, exceto no que diz respeito aos métodos, e julgo que a posição criada entre elas no passado se deve a uma mesma visão limitada de ambas as atividades. A arte é a representação, a ciência a explicação da mesma realidade. Isso significa que, tirando a parte de metodologia da ciência e da arte, elas não se diferenciam. A oposição que foi criada sobre elas veio de uma visão limitada, porque, na verdade, a ciência e a arte tratam de uma mesma realidade, mas a ciência explica e a arte representa. Além disso, a gente espera que a arte e a ciência sejam fontes de prazer na aprendizagem, e quando isso não acontece, na maioria das vezes, não é problema de nenhuma nem de outra, e sim da forma como têm sido ensinadas. As aproximações entre arte e ciências. Sobre a dicotomia representação-explicação, mesmo que seja nítido que representar diz respeito à arte e explicar a ciência, não podemos tratá-las apenas dessa forma, porque é muito possível que a arte explique e a ciência represente. Nós temos como exemplo experiências feitas em laboratório, que são as representações palpáveis da ciência, e vários museus que apresentam arte, têm caráter de ensino e acabam explicando artisticamente muitas teorias. O contexto social, econômico, histórico e cultural de uma comunidade ou indivíduo influencia diretamente nas inquietações do intelecto. E por isso, as ciências e as artes se cruzam na busca pela universalidade, pois tratam daquilo que é humano, seja individual ou coletivamente. Nesse sentido, nós podemos falar sobre a elitização da arte e da ciência, que principalmente no Brasil é muito visível. A gente tem como exemplo as formas de artes mais vivenciadas nas periferias, como o funk, o rap e o grafite. Elas são marginalizadas e não reconhecidas como artes, enquanto artes europeias são sempre louvadas em congressos e premiações. Sobre ciência e elitização, podemos lembrar o sucateamento da educação pública brasileira, que distancia crianças e jovens do meio científico pela falta de incentivo e oportunidade. Ainda sobre aproximações entre ciências e arte, quando a gente pensa em regras gerais e padrões, ciência e arte se encontram novamente, mas é importante lembrar que, com o tempo, as coisas sempre evoluem. Por exemplo, as teorias dos modelos atômicos, que foram descobertas, refutadas e redescobertas várias vezes. Assim como os padrões de ciência e arte evoluem, a forma de ensinar ciências também precisa de evolução. Fugir um pouco da realidade imediata e do sentido denotativo das coisas em arte e ciência também faz parte do processo de descoberta e criação. E quando não se dá muita importância ao pensamento que veio antes do fato, fica mais difícil entender aquilo, virou uma regra. Então vamos falar de imaginação. Imaginação nas ciências e nas artes.
Começo citando essa emblemática frase que ressalta o que falei no slide anterior. A imaginação é mais importante do que o conhecimento, disse Albert Einstein. Então pensaremos a matematização do ensino de ciência, quando a matemática tornou-se o principal meio de provar o que seriam as regras gerais, as ideias e contemplações anteriores a ela foram esquecidas ou pouco faladas, o que é um erro, já que sem ideias iniciais não há fundamentação científica. Depois delas é que a matemática entra para organizar o pensamento. Ainda sobre imaginação, a ciência, assim como a arte, se apoia na liberdade de criação, que além de ser fonte de prazer, capacita o cientista a ir além de situações. Ainda sobre imaginação, a ciência, assim como a arte, se apoia na liberdade de criação, que além de ser fonte de prazer, capacita o cientista a ir além de situações enfocadas. Einstein falava então sobre as invenções livres do espírito humano. A arte e a ciência são atividades importantes para ser o material criativo para a nossa imaginação. Essa criação diz que a ciência estrutura nossa experiência para agirmos racionalmente. Já a poesia e a imaginação faz com que a gente se identifique com o autor e toda a experiência humana envolvida naquilo. De forma prática, uma criança, no ato de brincar, exercita a imaginação quando cria personagens, inventa situações e estabelece as próprias regras. Mas também desenvolve o lado racional, pois as atividades de exploração do mundo constituirão um acervo de experiências valiosas para as criações futuras dessa criança. Imaginação, criação e educação científicas. Sabemos que estudar ciências e aprender sobre o desconhecido é mais interessante quando instiga a nossa curiosidade por meio da imaginação. Nesse sentido, a escola deve ser um espaço de exercício da imaginação que facilite a aprendizagem, ajude a tratar passos e gere emoções sobre os atos de criação. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, não é o que acontece. Muito da aversão às ciências nas escolas vem do fato de a criação ter sido substituída pela memorização. Por fim, sem a criação, não há emoção e resta apenas uma formalidade das atividades de ensino. Uma curiosidade interessante é sobre os estudos que mostram que, para a maioria dos estudantes universitários, pensar cientificamente tem a ver sempre com conceitos objetivos e concretos, e pensar artisticamente sempre remete ao abstrato e ao subjetivo. Assim, constrói-se uma visão negativa da ciência, onde não existe espaço para criatividade e intuição, e resta a limitação, a disciplina e as regras. Quando há então um pouco de espaço para a imaginação e criatividade, caímos na falácia dos desenhos animados e filmes, onde a representação de um cientista sempre gira em torno de um homem branco, louco, socialmente isolado, desastrado, com ideias mirabolantes e fantasiosas, e experimentos que dão errado ou causam desastre, como os exemplos das imagens. A partir desses slides, eu fiz uma relação entre as 7 artes e a ciência. As 7 artes englobam as correntes artísticas cujas linguagens se destacam pelo valor estético e apelo emocional, que causam seus observadores. Aqui eu coloquei uma obra chamada Flora Brasiliensis, que é uma obra notória do século XX, foi produzida por vários editores. Teve a participação de 65 especialistas de vários países. Ela contém tratamentos taxonômicos de mais de 22 mil espécies, a maioria de angiospermos brasileiros, reunidos em 15 volumes, divididos em 40 partes, com um total de mais de 10 mil páginas. Essa terceira imagem é a imagem do livro original, e essas duas imagens aqui são imagens do acervo online que fizeram. A primeira arte é a arquitetura. Coloquei como exemplo o Castelo Mourisco, que é a sede da Fiocruz.
Esse castelo possui uma arquitetura em estilo neo-morisco, por isso que tem esse nome. O castelo foi projetado pelo arquiteto português Luiz Moraes Júnior e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1981. A terceira arte é a escultura, e aí eu coloquei 3 esculturas. Essas esculturas estão unindo as mais avançadas técnicas científicas, artistas contemporâneos que criaram peças que impressionam os sentidos e desafiam os limites entre arte e ciência. A primeira é a orelha de Van Gogh, a orelha esquerda de Van Gogh. Para fazer o que chamou de réplica viva, uma artista alemã e um médico usaram o DNA das células do tratamento do tataraneto do irmão de Van Gogh e fizeram crescer em um bioreator a cartilagem do que seria a orelha do pintor, com simulação dos impulsos nervosos auditivos. A segunda imagem, que é essa daqui do meio, foi produzida por um engenheiro e escultor britânico que usou a matemática para criar uma figura semicircular de acrílico, resina e aço, que colocada em frente a um espelho cilíndrico reflete um sapo que parece natural. O objetivo do artista é chamar a atenção para a morte global de anfíbios causada por um fungo. A terceira imagem, que é essa daqui, terceira escultura, é feita por matemáticos. O círculo feito em impressora 3D se transforma em uma perfeita projeção plana com o auxílio da luz, transformando em arte os cálculos empregados por quem faz mapas para desenhar linhas esféricas em planos, como em alguns mapamundos. A outra arte é a pintura, que eu peguei como exemplo o homem vitruviano Leonardo da Vinci. Essa obra foi do ano de 1490 e está situada em um dos seus diários. A obra é um desenho de tinta sobre papel e ela representa o ideal clássico de beleza, equilíbrio e harmonia das formas e perfeição das proporções. Outra arte é a música. E eu peguei essa música de Cartola e Carlos Cachaça, de 1948. Essa obra se chama Ciência e Arte, que ela foi a estação primeira da Mangueira, Escola de Samba do Rio de Janeiro, que foi uma das primeiras a abordar o tema Ciência e Arte em um samba enredo. A escola conquistou o segundo lugar no Carnaval Carioca. Esse samba enredo ele cita o físico brasileiro César Lattes, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, que ele ganhou notoriedade no Brasil e no mundo pela co-identificação da partícula atômica meson pi, no mesmo ano do samba. Outra arte é a literatura. E aí eu peguei um poema de Regina Gouveia, que é uma professora de ciências físico-químicas do ensino secundário e também é poeta e escritora infantil. Publicou vários livros que têm como tema principal ciência. Saiu no final do ano passado o seu terceiro livro de poesia científica infantil, pelo Sistema Solar Vamos Viajar. O livro mais recente de Regina Gouveia está na linha das outras obras infantis. A editora o incluiu na coleção Ciência e Poesia de Mãos Dadas. O conteúdo divide-se por 2 poemas. Era uma vez o Sol, que relata uma visita guiada ao Sistema Solar, em que o guia é o próprio Sol. E Era uma vez a Lua, que trata das observações da Lua por uma menina. Sobre dança, eu coloquei, que é uma das artes também, eu coloquei um concurso de divulgação científica que premiou quem dançou a própria tese. A participante que ganhou é uma dançarina pernambucana, Natália Oliveira, que venceu a competição mundial Dança e PhD, que foi promovida pela revista Science na categoria Voto Popular em Química.
Com o grupo, ela transformou a tese de doutorado Desenvolvimento de Biosensores para Ciências Forenses no videoclipe, que foi baseado no seriado americano CSI. Inspirado, né, na verdade. A sétima arte é o cinema. E eu coloquei um filme que se chama Epidemia. Nele, um médico que é do exército e a equipe dele luta para salvar os habitantes de uma pequena cidade americana contra a propagação do vírus mortal e contagioso trazido da África por um macaco que foi levado de forma clandestina para a Califórnia, nos Estados Unidos. O contágio é rápido e o exército coloca a cidade sob quarentena. Mas quando esse cientista do exército tenta ajudar a população, ele é inexplicavelmente afastado do caso. Esse é um filme muito interessante que eu indico para vocês assistirem. Conclusão. Aqui eu concluo meu trabalho com uma citação de um físico, que é: a arte não torna apenas mais belas as coisas. Apesar disso frequentemente acontecer, os artistas fazem descobertas sobre a natureza diferentes daquelas que fazem os cientistas. E também usam bases diferentes para tomar decisões enquanto criam suas obras, seus experimentos. Mas tanto artistas como cientistas ajudam o público a notar e a apreciar as coisas da natureza que aprendemos a ignorar ou que nunca nos ensinaram a ver. Tanto a arte como a ciência são necessários para o completo entendimento da natureza e de seus efeitos nas pessoas. Arte e ciência são, portanto, duas mãos na mesma via e só tendem a complementar a nossa capacidade de escrever e compreender a natureza. É isso, gente. Esse foi o meu trabalho. Essas são as referências.